Nós acreditamos e defendemos que os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, os conselhos estaduais, são a instância máxima e que a gente tem que fortalecer esse espaço. É lá que tem que se pensar a política para a criança e adolescente do município. E os comitês, as comissões, elas vão fazer o quê? Elas vão discutir e vão incidir nos conselhos para que os conselhos avancem com essa pauta. Quando é que a gente começou a discutir essa questão das grandes obras? Nós começamos a discutir muito provocado pelo pessoal de Porto Velho, está aqui Denise, nossa companheira lá de Rondônia, que representa a Associação Nacional dos Centros de Defesa. Na realidade, o pessoal do Mato Grosso do Sul, a Estela, que também vai estar aqui hoje, já começou a falar um pouco isso, e o pessoal do Mato Grosso do Sul já tinha começado a desenvolver algumas pesquisas quando foi construído o gasoduto na região, e mostrou como que essas obras, quando chegavam nas pequenas comunidades, fazia um estrago muito grande. Eles começaram a pesquisar isso e começaram a fomentar. Gente, crianças e adolescentes, suas famílias estão sendo impactadas por essas obras. E a gente não percebe, por parte do poder público, um investimento de forma que fortaleça o sistema de garantia que existe para atender, para defender criança e adolescente. E essas obras estão chegando e elas estão deixando, gravidez, estão deixando lá os filhos do gasoduto, os filhos estão deixando aí todo DSTs e várias outras situações que a gente vai pontuar aqui mais no decorrer do dia. Em Altamira, como eu falei, sempre teve uma trajetória grande de mobilização, de participação, diferente lá de Rondônia, né, Denise? Lá em Rondônia a gente tem o SEDECA, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança, que faz uma pressão política, a promotora da infância, muito comprometida, mas assim, o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal lá está bem enfraquecido, Então assim, quando você encontra uma instância dessa mais fragilizada, aí a gente tem mais dificuldade de avançar, Por que a gente esperava? Que houvesse minimamente um fortalecimento desse sistema de garantia, que esses recursos de compensação viesse de alguma forma fortalecer essa lógica, e a gente percebeu que isso não aconteceu. Nós temos um paradigma que nos move, que nos embasa, que é o quê? Violência sexual contra criança e adolescente é uma violação de direitos humanos. Abuso e exploração é crime, abuso e exploração é crime. Também, a gente não esquece isso, mas temos que afirmar, antes de tudo, que crianças e adolescentes têm direitos. E dentro desses direitos estão os direitos sexuais. O que é isso? Toda criança tem direito de se desenvolver sua sexualidade de forma saudável, protegida, com orientação, com respeito, com informação. Daí a escola tem que trabalhar isso. E a gente sabe que os pedófilos, são minoria. Quem comete um crime sexual por ser pedófilo é minoria. Por que tem exploração e abuso sexual no nosso país? Porque nós somos um país extremamente segmentado, temos raízes históricas e culturais embasam até hoje, pautadas no quê? No sexismo, no machismo, na subserviência da mulher. Então tudo isso contribui para que haja violência. E aí o que é mais grave? Isso é naturalizado. É muito comum o prefeito organizar uma festa, ter as menininhas ali e é tranquilo. Inclusive lá em Manaus, o pessoal está pressionando para instalar na Assembleia Legislativa a CPI, e só tem 2 parlamentares que não são envolvidos no esquema. Aí como é que instala a CPI? Então assim, qual que é a situação do Amazonas é tão grave que a gente está discutindo que a única forma é levar isso para a instância federal. É Ministério Público Federal, são instâncias federais. A questão das grandes obras, gente, o que a gente percebe? Que as experiências recentes, nacionais e internacionais, quando relacionadas a projetos de infraestrutura urbana, demonstram que o planejamento e a execução das ações geralmente não prevê impactos sociais. Tanto é que a gente tem hoje o EARIMA, que é focado no estudo de impacto socioambiental. Mas a gente sabe que as questões sociais não são tão aprofundadas, até porque o IBAMA não tem competência para isso, se a gente for pensar concretamente, para trazer esses impactos sociais também que a obra vai gerar. Faça um estudo de impactos ambientais, que nem sempre são tão bons, que está aí a cheia do Rio Madeira, que se o estudo de impacto fosse tão bom assim, tinha previsto o que está acontecendo em Porto Velho, ali na região de Rondônia, e no Amazonas, onde o Rio Madeira tem influência, sobretudo na região de Rondônia. Então o que a gente percebe? Que
há uma falta de respeito aos direitos humanos, respeito às comunidades, né? E em nome do progresso e do desenvolvimento, as obras chegam e vão fazendo os estragos. Que há um processo também de reprimarização da economia. Os indicadores econômicos revelam o quê? Setores de mineração, agropecuária, produção de energia, tem alavancado o atual padrão de crescimento econômico. E em nome desse crescimento, tudo isso é extremamente colocado e muitas vezes aceito, né? E até defendido dentro de uma concepção mais ampla, de um imaginário social, da forma como a sociedade vê isso. E aí a gente tem hidrelétrica, usina de mineração, termoelétrica, complexos portuários, né? Os nossos companheiros aí da militância têm trazido o que tem acontecido lá em Suape, em vários locais onde tem tido obras, onde tem se construído também complexos portuários, o mesmo impacto que a gente tem visto na maioria dos locais onde essas obras estão. O que a gente tem? Deslocamento de comunidades tradicionais, né? A gente viu isso lá em Rondônia, o pessoal ribeirinho teve todo que ser deslocado por um local onde não se respeitou minimamente a história, a cultura desse povo, que eu imagino que aqui também deve estar acontecendo um pouco isso, né? Então, é uma outra questão também que há uma violação de direitos, né? E o que é mais grave para a gente, não há um investimento no sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. E quando há, é uma coisa pontual, tipo, vamos construir uma escola de lata, igual fizeram lá na região de Rondônia. Não sei se aqui construíram alguma escola dessas meio doida, mas lá construíram uma escola de lata que não perguntava para a população se a prioridade era escola e se era naqueles modos como foi construído e aonde foi construído. Então a escola ficava a 30 quilômetros do distrito para onde as famílias foram e onde as crianças tinham que estudar. Eu estou falando um pouco de Rondônia porque é a realidade que a gente teve mais próximo e que nos mobilizou a construir essas pautas, né? E que depois eu sei que por aqui também não foi muito diferente. Então, o que a gente vê como desafio, né? Existe uma lógica de impunidade muito forte no nosso país, que é estrutural mesmo, que eles fizeram isso, não vai dar em nada não. Então essa lógica da impunidade é muito presente. A questão também, né, das violações de direitos de criança e adolescente está relacionada com a violação de direitos das famílias, e aí a gente, né, vê que quando uma família é removida, quando há todo esse processo, ali, né, estão presentes crianças e adolescentes e que os direitos dessas crianças também vão ser violados de alguma forma, crianças sem escola e assim por diante. E é fundamental que essa luta seja coletiva, daí a importância da rede, da gente trabalhar em rede, de nos fortalecer nos municípios através das redes, porque sem esse trabalho coletivo a gente não avança. E utilizar os mecanismos. O que nós fizemos? Nós fomos atrás do CONANDA, que é o Conselho Nacional, e também acreditamos no Ministério Público, que são instâncias que a gente tem hoje para pautar essas questões e ver de alguma forma como, né, isso faz. Então, em 2011, nós fizemos um grande seminário, uma assembleia em Porto Velho, tiramos uma carta que está aí dentro da pasta de vocês, carta de Porto Velho, onde a gente levanta algumas recomendações, e aí fomos até o CONANDA, fomos até o Congresso Nacional, que a gente não conseguiu avançar ainda com relação ao Congresso. Por quê? O que a gente percebeu? Se não mudar a lógica de fazer o estudo de impacto socioambiental, a gente também não avança. Em 2010, nós entregamos no dia 18 de maio um documento para o governo federal, para o Congresso Nacional, onde a gente estabeleceu 18 compromissos para o enfrentamento à violência sexual. Dentre esses 18 compromissos, estava lá a questão das obras, do fortalecimento do sistema de garantia, do estudo de impacto, isso já estava lá desde 2010. Em 2011, tivemos em Porto Velho, também construímos essa carta. 2012, Altamira, houve aqui uma Assembleia Descentralizada do Conselho Nacional, que também levantou recomendações. E 2012, 2 anos depois, nós entregamos novamente um novo documento para o governo federal, pontuando todas essas questões, né? E aí, o que a gente quer fazer aqui hoje? Discutir um pouco o balanço disso aqui. Em que a gente avançou, em que a gente não avançou, né? Fico feliz de ter aqui hoje o BNDES, né, o representante, porque a gente também sempre tentou e nunca tinha conseguido, né, trazer o BNDES, o IBAMA, porque a gente também tem que discutir com eles, né, como que a gente trabalha essa lógica de deixar mais amarrado esses financiamentos, né, para se trabalhar esses compromissos de investimento na área social. Então é importante a gente pensar um pouco essas estratégias, né. E
O que a gente tem, né? Aí um grande desafio pela frente que eu coloquei, né? Sabemos que nós temos nos esforçado muito, mas que isso apenas começou. A gente tem um grande desafio. E o que a gente sente muitas vezes, eu fico muito triste com relação a Porto Velho, é que o Porto Velho muitas vezes, eu não sei aqui em Altamira, né? Mas Porto Velho ainda é visto assim, lá foi assim, infelizmente, né? Agora não tem mais jeito. Você não vê uma discussão de propostas de tentar reverter a situação concreta de violação que aconteceu lá. Vamos retomar esse desafio, né, da questão das grandes obras, continuar pautando isso. E a gente aproveita o 18 de maio, por quê? Por ser um dia nacional de mobilização, uma semana onde esse tema ganha evidência, né? Então a gente, todo ano, também utiliza esse espaço para recolocar novamente essa pauta, recolocar os desafios que a gente continua percebendo que nós não conseguimos avançar. Mas o que a gente, enquanto comitê, percebe? Que isso ainda não ecoou no governo federal. Não ecoou, né? A gente não conseguiu ainda fazer com que essa pauta ganhe eco lá dentro e comece a ser trilhada no âmbito dos ministérios, no âmbito do Ministério do Planejamento, Então, isso ainda é um grande desafio para nós.